Nessa aula será mostrado como gerar uma matriz embedding, Word Embedding, a partir de um conjunto de dados de texto. Basicamente, o que vamos fazer é colocar em prática o que foi discutido na aula anterior. Naquela aula vocês viram a parte teórica, vocês viram como funciona, qual é o princípio por trás dos modelos semânticos de linguagem. Vocês viram que dá para criar modelos semânticos de linguagem com algumas metodologias existentes, que a gente no caso falou sobre o Word2Vec e o Fast Text. Nessa aula a gente vai colocar em prática aqueles conceitos usando o Fast Text. Nós vamos pegar um conjunto de dados de texto que a gente já tem aqui, ó. Nós vamos pegar esse conjunto de dados de texto, vamos importar para um data frame, vamos varrer esse data frame, extrair o vocabulário e submeter esse vocabulário ao algoritmo Fast Text para poder criar os Word Embeddings. Então vamos lá importar os pacotes que a gente vai precisar. A gente vai precisar do NumPy, nós vamos precisar também do Pandas, a gente vai precisar também do Gensim, que é uma ferramenta bem famosa para criar Word Embeddings, amplamente utilizada. A gente também vai precisar do NLTK. O NLTK vai ser útil para a gente pelo seguinte motivo: nós vamos varrer o conjunto de dados inteiro, linha por linha. Cada linha tem um texto, a gente tem um conjunto rotulado, como vocês verão, cada linha tem um texto específico. Aí a gente vai varrer cada texto, quebrar cada texto em sentenças, ou seja, a gente vai criar tokens, tokenizar os textos e criar sentenças. Depois que a gente cria, isso vai gerar uma lista. Cada texto vai ser quebrado em sentenças e isso vai gerar uma lista de sentenças. Depois a gente varre essas sentenças e quebra as sentenças ainda em palavras, em partes menores ainda. E então a gente vai criar tokens em dois níveis, nível de sentença e nível para poder depois criar em nível de palavras. E por isso, para isso a gente vai utilizar o NLTK. Uma vez que a gente vai utilizar o NLTK para isso, nós precisamos importar algumas informações que o NLTK usa como base para isso. Uma delas é o conjunto de pontos que ele utiliza. Certo? Ele também, porque como a gente vai criar tokens de palavras, um ponto também é identificado como um token. Então, download. Então a gente precisa baixar os pontos antes, a lista de pontos que o NLTK usa. Outra coisa que a gente vai fazer aqui é ignorar as stop words. A gente vai ignorar nessa aula as stop words porque elas não costumam carregar informação importante, não costumam carregar informação significativa. Então, elas, no nosso caso aqui, elas serão dispensáveis. Mas nem sempre, tá, gente? Nem sempre as stop words são dispensáveis. Há situações em que elas carregam alguma informação, elas são úteis dependendo do problema. E o interessante é você tentar testar as duas maneiras, com ou sem, experimentar para ver o que sai melhor. Eu já fiz um teste antes aqui e vi que as stop words elas não acrescentam muita coisa, por isso a gente vai remover. Só que a gente precisa baixar também as stop words pelo NLTK. Então ele também precisa usa como base um conjunto de stop words em várias linguagens. No caso, a gente vai usar aqueles stop words em português, porque o nosso conjunto de dados está em português. Trata-se de um conjunto de dados, de reviews de produtos, opiniões de vários produtos e serviços esses dados que foram coletados da internet. Então, tudo em português. Então, as stop words que a gente vai usar precisam estar em português também. Basicamente é isso que a gente vai precisar de pacotes. Agora vamos lá importar o nosso conjunto de dados, que é um JSON, né? Como é um JSON, a gente vai usar a função readJSON do Pandas. Vamos visualizar aqui algumas informações do banco. A gente tem quase 74 mil documentos nesse conjunto de dados, nesse conjunto de textos, quase 74 mil textos, e eles estão rotulados em três classes possíveis, no caso aqui,
como é um banco de dados que contém reviews de produtos, então eles foram rotulados como positivo, negativo e neutro. Então a gente tem aí 3 classes possíveis. Positivo, negativo e neutro. Só que né, no caso dessa aula nós não vamos utilizar os rótulos, a gente apenas vai usar a parte do texto mesmo, nós vamos extrair o vocabulário e usar esse vocabulário para treinar o algoritmo Fast Text, para obter o word embedding. Então, essa coluna de rótulos aqui, que reflete o sentimento que cada usuário depositou no texto, a gente vai utilizar nas próximas aulas, porque esse word embedding que será gerado aqui, nós vamos exportar esse modelo, para depois a gente usar numa rede neural que vamos criar para classificar opiniões desse tipo aqui, para classificar sentimentos. Então, a gente vai utilizar essa coluna aqui mais à frente. Beleza. Uma coisa que precisamos fazer é... Você viu que aqui a coluna texto ela está como objeto. E ela deveria estar... O tipo dela deveria estar como texto, né? Porque caso a gente submeta o texto para o algoritmo lá na frente... ou então até mesmo para gerar as sentenças antes, às vezes pode dar problema porque ele identifica que não é texto. Então a gente tem que forçar essa coluna texto a ser de fato texto e não um objeto. Mas isso é fácil de fazer com pandas. Ele já nos dá ferramentas para fazer isso. Basta você fazer o seguinte, ó. Certo? Com isso, eu estou forçando o tipo da coluna a ser texto. Certo. Vamos em frente. Aí, pessoal, o Gensim ele recebe o input do algoritmo é uma lista contendo várias listas. Ou seja, cada uma dessas várias listas, a gente tem uma lista global, né? E cada uma dessas várias listas que tem dentro dessa lista maior contém tokens de sentenças. Ou seja, são sentenças quebradas por palavras, tipo isso. É mais ou menos assim, ó. Então, a gente tem uma lista que contém várias listas iguais a essa aqui. E isso esse é o vocabulário que vai ser dado como um input para o FastText. Para vocês terem uma ideia melhor, o próprio FastText fornece uma ferramenta para você fazer testes. Fornece um recurso para você fazer testes onde ele já tem um conjunto de sentenças já nesse formato. Eu vou mostrar para vocês. Common Text. Common Text, olha só. Uma lista contendo várias listas. Então, o que a gente tem que fazer é fazer uma transformação no nosso conjunto de dados, extrair esses textos daqui, extrair cada sentença tokenizada dessa forma aqui, ó. É exatamente isso que a gente vai fazer com o nosso conjunto de textos. Então, para isso a gente vai usar um loop for, para iterar cada linha dessa do data frame. Durante cada iteração, a gente cada iteração a gente pega um texto desse, quebra ele em sentenças, ou seja, cria tokens de sentenças, e isso vai gerar uma lista. A gente salva a lista numa variável. Depois se varre essa lista e aí quebra as sentenças em partes menores ainda, que são as palavras, até ficar no formato que eu expliquei para vocês anterior no exemplo do Gensim. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos salvar as stop words numa variável, porque depois a gente vai comparar, quando a gente estiver quebrando os textos em partes menores, nós vamos varrer essas partes menores e identificar
quando essas partes menores, ou seja, quando cada palavra é ou não stop word. Se for stop word, a gente descarta. Legal. Vamos visualizar aqui as stop words. Ó, cada palavra dessa aqui é um stop word, então ela não carrega muita informação, como de, a, que. Então, para o algoritmo, dependendo da situação, em grande parte das vezes, isso aqui não acrescenta nada. Até mesmo possui uma frequência muito alta e às vezes ofusca a importância de outras palavras que são importantes verdadeiramente. Então, a gente vai ignorar todas essas palavras aqui. Depois eu vou criar uma lista para salvar as sentenças tokenizadas. Eu vou usar um loop for para iterar pelo data frame, mas você pode, se caso você queira, fica aí como exercício, você pode usar um iterator também para fazer justamente o que a gente vai fazer nessa célula. Nada impede você usar o iterator. Eu vou usar um loop for, que é mais direto, não tem problema nenhum a gente usar. Uma coisa que eu esqueci, pessoal, é interessante a gente ter nos loops uma barra de progresso, para a gente ter um feedback visual do quanto a gente do quão perto de terminar a gente está nas operações de loop. Então, para a gente ter uma informação visual, para saber o quão perto a gente está de terminar algumas operações. Então, a gente vai usar para isso o TQDM, que é um pacote bem famoso para criar barras de progresso usando Python. E a gente pode criar barras de progresso tanto em notebooks, como o Jupyter Notebook aqui no Colab, como também em modo texto. Então a gente vai importar aqui o TQDM. Ok, voltando para cá. Aí, cada iteração, pega o texto, quebra as sentenças e salva numa variável, que a gente vai chamar essa variável de sentenças. LTK. Opa, doc. Ok. Aí a gente vai, para vocês terem uma ideia, vamos fazer isso nessa linha aqui. Vamos pegar um texto aqui e quebrar em partes menores para vocês verem. Vamos pegar aqui esse terceiro texto aqui, ó. Certo? O índice 2. Então vocês veem aqui, ó, iterou, quebrou o texto aqui, é um texto inteiro quebrado em partes menores. A gente quebrou ele em 4 sentenças. Depois, pega essa lista, salva nessa variável. Em seguida, a gente vai iterar sobre essa lista aqui e quebrar cada sentença dessa em partes ainda menores, ou seja, em palavras. É isso que vai acontecer. Então, uma vez que a gente salvou as sentenças na variável, vamos iterar na lista, né, sentenças, vamos iterar sobre ela. Então, vamos iterar pela essa lista, ao longo de todas as sentenças que foram geradas do texto, que a gente guardou nessa lista, vamos iterar em cada lista, em cada sentença, a gente vai quebrar ela em partes ainda menores, ou seja, a gente vai quebrar ela em palavras, e essas palavras vão ser guardadas numa lista, que é essa variável aqui, essa lista que a gente vai guardar. Isso, pessoal, para cada iteração do loop, para cada vez que o loop rodar no texto, a gente vai fazer essa operação aqui.
certo? Quebrar aqui para a linha não ficar muito grande. Então, a gente vai à sentença, extrai as palavras dessa sentença e guarda na lista apenas se essa palavra apenas se essa palavra contiver caráter alfanumérico e se ela não estiver presente na lista de stop words. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa lista de palavras. A gente pega essa lista de palavras aqui e durante cada iteração e vai acrescentando aqui na lista de sentenças. Vamos fazer aqui, vamos usar o exemplo de novo, olha só. Vamos usar aqui o mesmo texto que a gente usou antes para testar. Aí vamos repetir isso aqui, ó. Vendo? Então ele vai gerando e vai gerando quebrando as sentenças, ó. TMP aqui, ó. Vou pegar essa variável TMP. Certo? Então ele vai itera nessa lista, quebra em partes menores, como vocês estão vendo aqui, ó. Adorei o livro, ele retirou a stop word, no caso o o artigo O é considerado stop word, então ele quebrou e removeu o stop word. Aí ele pega e vai salvando aqui, ó, nessa variável que a gente criou para guardar as listas, as sentenças tokenizadas. Faz de novo para a próxima, quebra, vai acrescentando lá. E assim vai fazendo para todo o conjunto de dados. Ok, pessoal? Então, vamos rodar isso aqui. Vamos rodar isso aqui. Demora um pouco, tá? Porque a gente tem um conjunto de dados que é meio grandinho. Então, isso aqui não é tão rápido. Pode demorar um pouquinho. Então, eu pausar a gravação e retorno quando ele terminar. Aí a gente continua. Pronto, pessoal, terminou. Ele gerou todos os tokens de sentenças. E agora a gente vai visualizar os dois primeiros. Certo? Isso aí. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos treinar um algoritmo, o algoritmo FastText, com base nesse conjunto de dados aqui que a gente salvou nessa lista. Isso aqui vai ser o vocabulário que a gente vai passar para o algoritmo. O seu input do algoritmo vai ser isso aqui. A gente vai usar a classe FastText do Gensim. Essa classe aqui, ó. E essa classe aqui, pessoal, essa classe aqui ela recebe alguns parâmetros. Um desses parâmetros é o tamanho do word embedding, certo? No caso aqui, a gente vai escolher 200 o tamanho. Significa que o nosso word embedding vai ter 200 colunas, certo? E a nossa, vamos olhar aqui o tamanho da nossa matriz. Certo? O nosso word embedding vai ter 560.969 linhas por 200 colunas. Outro parâmetro que a gente tem que passar é o tamanho da janela de contexto. A gente vai definir como 1. Essa janela de contexto é o seguinte, ela representa a distância entre a palavra que você forneceu como entrada para o skipgram, porque o FastText, como você viu na outra aula, ele se baseia no skipgram e não no Cebo. E no skipgram, como vocês viram, ele recebe uma palavra e o objetivo é predizer o contexto dessa palavra, ou seja, as palavras que estão no entorno dessa palavra centralizada. E vai haver uma distância entre cada palavra no contexto, né? A distância máxima entre essa palavra do centralizada e as palavras vizinhas.
chama-se janela, ou seja, ele vai varrendo palavra por palavra, uma palavra por vez. Em vez de ele pular, por exemplo, se eu colocasse aqui janela igual a 2, ele ia pular duas palavras por vez. Se eu colocar janela igual a 1, então ele vai só pular uma palavra por vez. No caso, o fast text. Então essa vai ser a distância entre a palavra central e as palavras do contexto vizinho, uma por vez. Outra coisa que a gente precisa passar a gente precisa construir um vocabulário a partir da lista de sentenças. Então a gente faz assim, ó. Build vocab. E aí a gente passa como parâmetro, né, as sentenças que a gente salvou na lista. Depois disso, a gente treina o modelo. Aí a função train, ela recebe outros parâmetros. Um deles é a sentença também, você tem que passar para ele. E outra coisa que ele recebe como parâmetro é o total, né, o tamanho do vocabulário, né? Aí você pode pegar o tamanho da lista. E também a quantidade de épocas, né? Porque como foi mencionado na outra aula, o Fast Text ele utiliza uma rede neural para obter os word embeds. E lembre-se que é uma rede neural que é treinada em cima do vocabulário de maneira não supervisionada, né? E para obter os word embeds. Então a gente tem que fornecer o número de épocas. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Esses hiperparâmetros aqui a gente vai salvar em variáveis, porque a gente vai usar lá na frente depois para visualizar os word embeds. A gente vai não só gerar os word embeds, mas nós vamos visualizar também graficamente as palavras no espaço 2D, para vocês verem como as palavras que têm significados semelhantes são agrupadas próximas nessa região do espaço vetorial. Então, esses parâmetros aqui é legal a gente guardar numa variável para usar lá na frente. Certo. Outra coisa, pessoal, a gente vai exportar esse modelo, tá? A gente vai exportar ele para depois usar. Então você pode fazer assim, ó. Vamos salvar aqui o nome do arquivo numa variável também, porque a gente vai usar lá na frente para importar. Porque como vamos visualizar, primeiro a gente vai importar o modelo que foi gerado e exportado. A gente só usa aqui. Isso aqui também leva um certo tempo, e por isso eu vou pausar o vídeo e voltar quando o treino tiver terminado. Pronto, pessoal. O modelo foi gerado e salvo no arquivo FastTextModel. O algoritmo, o de ensino, cria outros arquivos além do modelo e sim do Word Embedding em si. Ele cria outros arquivos com os vetores e o vocabulário. Mas quando como vocês vão ver mais na frente, no próximo passo, quando a gente vai importar o modelo para visualizar, seja para visualizar ou para submeter numa rede neural ou em qualquer outro tipo de tarefa, a gente apenas utiliza o nome do arquivo que a gente usou para exportar. Então ele automaticamente considera os outros. Então vamos lá, vamos visualizar os word embeddings que a gente gerou num mapa 2D, num gráfico 2D, para a gente ver o quão próximo ficam as palavras que foram usadas em contextos semelhantes. Então a gente vai criar uma variável model e importar o modelo e salvar nela e guardar nessa variável. A gente vai usar o file name que a gente usou aqui, ó, para salvar. Então a gente vai importar esse arquivo aqui, FastTextModel.txt. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai visualizar como o conjunto, o vocabulário é muito extenso, a gente vai limitar a quantidade de palavras que a gente vai visualizar.
Nesse caso, a gente vai visualizar apenas 200 palavras. Para isso, a gente vai usar um loop for para iterar pelo vocabulário que a gente obteve por meio dessa função aqui, build vocab. A gente vai iterar pelo vocabulário gerado e pegar cada palavra e cada vetor associado, porque como você já deve saber, que foi visto na aula anterior, o FastTech, os modelos de linguagem semântica, mapeiam cada palavra para um vetor. Então a gente vai iterar pelo vocabulário, pegar cada palavra e o seu vetor correspondente, e aí depois a gente vai usar essas duas informações para plotar o gráfico e ver a proximidade dessas palavras que são semanticamente similares, semanticamente próximas. Então, vamos limitar em 200 palavras. Vamos criar uma lista aqui para armazenar as palavras que a gente vai pegar iterando o vocabulário, usando o loop, né? E também os embeddings, ou seja, os vetores associados a cada palavra, né? Então a gente vai criar aqui um array, um NumPy vazio, né? Porque a gente vai preencher no loop. E vamos usar aqui um contador. Ou seja, esse contador vai ter a seguinte função. A gente vai iterar pelo vocabulário inteiro. Quando no loop e aí a cada iteração do loop, esse contador vai sendo incrementado. Quando chegar no limite de 200, a gente para, porque a gente quer limitar, a gente só quer visualizar 200 palavras. Ok, pessoal? Opa. Model Word Vectors vocab. Certo? A gente vai, quando chegar no limite de 200 palavras, a gente interrompe o loop, né? E aí ele não pega mais nenhum embedding, nenhuma palavra. Mas enquanto não chega no limite, a gente vai pegando essas palavras aqui, ó. E a gente vai pegando essas palavras e vai salvando na lista que a gente criou aqui. E a gente pegou a palavra, agora a gente vai pegar o vetor associado com ela. Certo? E aí a gente adiciona aqui no array NumPy vazio que a gente criou. Certo, pessoal? Aí vai incrementando o contador. Aí aqui a gente está alterando, fazendo uma alteração nas dimensões da matriz, porque isso aqui é uma matriz, né? Uma matriz embedding, que a gente está guardando os valores embedding de cada palavra, e no final a gente faz uma alteração nas dimensões da matriz, limitando a quantidade de palavras que a gente escolheu, né? E também a dimensão do embedding, ou seja, essa matriz ela vai ter 200 linhas ela vai ter 200 linhas por 200 colunas, ou seja, as 200 palavras que a gente escolheu e as 200 dimensões dos embedding. Se a gente tivesse colocado aqui, decidido que usar 400 palavras, seria 400 linhas por 200 colunas. Opa, problemas. Deixa eu salvar isso aqui no variável embedding. Agora eu vou rodar de novo. Pronto, agora sim. Eu tinha esquecido de salvar numa variável, certo? Então eu peguei aqui o embedding de cada palavra, salvei, acrescentei na lista e salvei na variável, certo? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer é visualizar esses embeddings num gráfico 2D.
Para isso, Para isso, a gente vai usar uma ferramenta fornecida pelo Scikit-learn para visualizar dados em alta dimensionalidade em quantas dimensões a gente quiser. No caso, a gente quer visualizar em 2 dimensões, então a gente vai usar essa ferramenta que vai pegar dados em alta dimensionalidade, reduzir as dimensões para que torne fácil a visualização. Essa ferramenta, pessoal, é o CNE. O que é o CNE? O que é o CNE? O CNE é uma ferramenta, como eu falei, para visualizar dados de alta dimensionalidade. Ele converte similaridades entre pontos de dados em probabilidades conjuntas. E aí tenta minimizar a entropia relativa entre a probabilidade conjunta desses pontos numa dimensão, na dimensão menor, reduzida, em relação à dimensão maior, antes de você reduzir. Na documentação do Scikit-learn explica direitinho como funciona o CNE. Eu fui bem breve na explicação, porque não é bem o foco da aula explicar de maneira aprofundada o CNE, mas tem essa explicação na documentação do Scikit-learn, certo? Ó, ferramenta para visualizar dados em alta dimensionalidade. Converte as similaridades entre pontos de dados em probabilidades conjuntas, distribuições de probabilidade conjuntas. Então, usa a divergência Kullback-Leibel, que é a entropia relativa, né? E para calcular a diferença entre as duas distribuições, entre as distribuições dos dados em baixa dimensionalidade e em alta dimensionalidade. O objetivo é que a diferença, essa divergência aqui, ela seja mínima. E essa divergência é obtida por meio de um algoritmo, né, vai sendo rodado, treinado, é um processo iterativo. E essa distância, essa divergência, né, essa diferença de entropia, ela é obtida por meio de um processo de otimização. Então você tem uma quantidade de iterações que vai rodar um algoritmo e vai parar não vai parar até que chegue até que seja minimizada essa divergência Kullback-Leibel, ok? Então a gente vai utilizar isso aqui para colocar os nossos dados em 2 dimensões. Para isso vamos instanciar o CNE. E a gente vai usar 2 componentes. O número de componentes é basicamente referente ao número de dimensões que a gente quer obter no final. Então, como a gente vai visualizar em 2D, então a gente vai usar 2 componentes. Então, n components igual a 2. Ok? Depois, a gente vai ajustar o algoritmo do CNE para obter, por meio de um processo de otimização, essas 2 dimensões que a gente está querendo. Aí a gente vai salvar essa matriz redimensionada, né? A gente vai salvar ela na variável loud embedding. O parâmetro que a gente vai passar, obviamente, é a nossa matriz embedding, que está em alta dimensão. Aí agora a gente roda o CNE para obter essa distribuição. Legal. Uma vez que a gente conseguiu obter essa matriz de baixa dimensionalidade, você vê aqui que ele pegou uma matriz embedding que tem 200 colunas e aí me retornou 2 colunas. A gente vai A gente vai salvar a figura, depois a gente vai visualizando a figura e vamos salvar ela depois. Caso vocês queiram usar em algum lugar, a gente salva ela. Ok? A gente vai usar o matplotlib para isso. Vamos importar o matplotlib logo aqui. Legal.
Vamos salvar aqui numa figura 18 por 18. Se ficar ruim a visualização, a gente altera o tamanho da figura. Aí, o que a gente vai fazer agora? Lembra que a gente salvou as palavras nessa lista aqui? E o que a gente vai fazer é iterar sobre essa lista aqui, pegar cada palavra que foi guardada e encontrar a posição dela no vetor de baixa dimensão que a gente obteve com o CNE. Então, basicamente, a gente vai pegar as coordenadas dessa palavra nesse espaço de vetor aqui. Aí a gente vai plota essas coordenadas no gráfico 2D para poder obter a palavra e a posição dela no espaço de vetor, junto com as palavras que estão próximas dela. A gente vai fazer assim, ó. Ou seja, o label, no caso aqui, vai ser, no gráfico a gente vai usar como rótulo as palavras. Cada palavra vai corresponder a um rótulo. E os vetores a gente vai utilizar as coordenadas, né? A gente vai pegar nessa matriz de baixa dimensionalidade para poder plotar cada palavra no seu lugar. Aí agora a gente pega as coordenadas dela. Então a gente está iterando, aí pega uma palavra, encontra as coordenadas dela no vetor de baixa dimensionalidade. Aí a gente vai e plota um gráfico de dispersão. E aí as legendas, né, os rótulos, que são as palavras. A palavra em si e também as posições delas, das palavras, né, de cada palavra. Vamos aqui para ficar mais fácil. Coordenadas. A distância entre cada palavra e o ponto dessa palavra no espaço de vetor. Assim, isso é mais por uma questão visual, porque a gente vai ter pontos e a gente vai ter pontos plotados e cada ponto vai ter uma palavra perto dele. E esse parâmetro aqui, ó, é basicamente a distância entre a palavra e o ponto. E a gente vai colocar aqui uma tupla 2 por 2. Ou seja, a distância x em relação ao ponto é 2 e a distância y em relação ao ponto é 2. Você pode colocar qualquer um, vou colocar 2 por 2, que é basicamente a localização do texto. As coordenadas. O afastamento entre cada ponto, né? E eu acho que isso já é o bastante. Aí depois a gente vai e salva a figura. Caso vocês queiram usar depois, a gente salva usando esse nome aqui, ó. Vamos ver. Opa. Offset. Acho que aqui é points. Certo? Ele gerou aqui uma nuvem de palavras, ó. Ele exportou, a gente acabou colocando uma figura muito grande. Vamos tentar diminuir aqui essa figura. Tá aqui 12 por 12. Mas também ficou muito juntinho, né? Tá 18 mesmo. Ok? Aí vocês veem que palavras que são semanticamente muito próximas, elas são agrupadas mais próximas umas das outras no espaço. Então, por exemplo, traz e trazem. Outro exemplo aqui que a gente pode encontrar. Excelente, bom, boa, perfeita. Algumas palavras, como estão muito próximas mesmo, quase se sobrepondo, não dá pra gente
visualizar, porque a gente, nesse caso, a gente precisaria de uma ferramenta visual para rotacionar a nuvem de palavras, e aí a gente conseguiria ver muito melhor. Aqui, como a gente exportou essa figura 2D, a gente acaba não conseguindo fazer isso. Mas dá para a gente ter uma boa noção do que acontece, né? Então, as palavras que foram utilizadas no conjunto de dados foram utilizadas próximas umas das outras e dentro do mesmo contexto elas têm um significado parecido e elas são agrupadas mais próximas, porque elas têm vetores muito parecidos e a distância entre esses vetores é pequena. Como negócios, produtos e outras palavras que vocês viram aqui. Vamos plotar aqui as dimensões, printar as dimensões da matriz embedding, né? Vocês vão ver que vai ser 200 por 200. E agora, pessoal, para vocês terem uma ideia melhor do potencial desse algoritmo, a gente vai fazer algum teste aqui com algumas palavras. A gente vai colocar algumas palavras, submeter para o algoritmo para ele encontrar os vetores dessas palavras que são mais parecidas com a palavra que a gente vai dar como entrada. Por exemplo, digamos que a gente tem aqui as palavras bom. Se eu passar para o algoritmo as palavras bom e excelente, eu quero que ele me retorne os vetores das palavras que são mais parecidas com essas duas palavras. Então, por exemplo, vou colocar aqui numa lista, sei lá, similar. Vamos colocar similar. Então, como a gente basicamente esse conjunto de dados é um conjunto de dados de review, então a gente tem essas palavras bom e excelente. Com certeza elas aparecem. Então, o que a gente vai fazer é encontrar, usando o modelo treinado FastText, encontrar palavras que são similares a essa palavra aqui, ou seja, digamos que sejam sinônimos. Então a gente pega o modelo treinado, ou seja, a gente vai encontrar palavras que contribuem positivamente para as palavras que são semanticamente próximas dessa aqui. E aí ele vai printar aquelas que são parecidas. Por exemplo, ele encontrou bom e excelente, mas encontrou ótimo também. Ó. Nesse caso aqui ele usou uma métrica de distância, a distância é cosseno. Você sabe que a distância é cosseno, o valor é entre 0 e 1, como você viu na aula passada. Quanto mais próximo de 1, mais similares são dois vetores. Então ele pegou essas duas palavras aqui, os vetores delas, e tentou encontrar vetores que são semelhantes, mais próximos possíveis dos vetores dessas palavras. Então ele trouxe para mim os sinônimos, né? Aí, se eu quiser, por exemplo, aqui, ele também trouxe outra palavra que péssimo no caso, que é um antônimo, né? Mas que provavelmente foi utilizado em contexto similar. Mesmo assim, ele deu um vetor menor, um valor menor da distância cosseno do que, por exemplo, ótimo, a palavra ótimo. Mas você também pode passar palavras que contribuem negativamente para o resultado. Então, se você quiser colocar aqui, você pode colocar, por exemplo, péssimo. E aí, ele já vai considerar apenas as palavras, já não vai considerar uma palavra que seja, no caso, um significado contrário, né? Ou seja, um antônimo. Você vê que agora ele não trouxe mais péssimo aqui, por exemplo, outra palavra parecida. Depois, pessoal, vocês podem exportar, pegar todos esses arquivos aqui, colocar em um zip e baixar para poder a gente usar nas próximas aulas, onde a gente vai usar esses word embeddings aqui numa rede neural para classificar os reviews que a gente usou para gerar os embeddings. Então você pode exportar aqui, vamos rodar o comando zip. Isso vai gerar um arquivo zipado aqui do lado. Aí você vem, clica com direito, faz o download e depois você usa como quiser.
Então, na próxima aula, a gente vai usar esses embedding para treinar uma rede neural, a gente vai treinar uma arquitetura para classificar reviews nas 3 categorias que vocês viram que tem esse conjunto de dados: positivo, negativo e neutro. Então, vejo vocês na próxima aula.